Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e estou hoje aqui com os queridos professores Rodrigo Pardal e Thiago Pavinato. E a gente vai trazer para vocês um dos casos mais pedidos, o caso da escola base. Esse caso, ele destruiu a vida de várias pessoas. Elas foram acusadas de um crime que elas jamais cometeram. E ele é um marco, eu acho que na história, né, do direito penal, né, das questões de ética, inclusive em relação ao jornalismo, porque, infelizmente, tudo isso ganhou aí uma força, um poder por conta da imprensa, que é a área onde eu trabalho. Mas para que a gente já possa começar, eu vou passar aqui a bola para o professor Thiago Pavinato. Que história é essa? Que caso é esse, professor? Boa noite, Carla. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Bom, investigação criminal hoje é um caso de não investigação criminal. E pior do que terem sido acusados as vítimas desse caso, pior do que terem sido acusados de um crime que eles não cometeram, eles foram acusados de um crime que não existiu. Então, é uma questão muito mais séria. E eu vou contar essa história porque eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha 10 anos de idade, em 1994. O Brasil tinha começado a fazer a transição do Cruzeiro para o Plano Real e todo domingo o meu pai, ele ouvia Mato Grosso e Matias. Então a gente acordava com aquela desgraça daquela música tocando e ele lia notícias populares. Então, era um domingo, março de 1994, e eu sempre pegava aquele jornal para ler, porque aquilo era subversivo para uma criança. Era um jornal com crônica erótica, eram as matérias mais absurdas, era aquele famoso jornal que se você torcia, saía sangue. Mas no fundo ele é até um pouquinho daquela crueza do Nelson Rodrigues, né? Exatamente, exatamente. Se ele não fosse real, ele poderia muito bem ser um jornal de alguma história de Nelson Rodrigues. Bom, aquele domingo, então, eu fui lá furtar o jornal Notícias Populares que meu pai comprava todo domingo e estava lá a matéria de capa. Kombi é motel na escolinha do sexo. Uma criança de 10 anos, para entender, né, essa frase tão engenhosa da imprensa marrom, que era o jornal Notícias Populares, era uma coisa difícil. Eu fui tentar buscar explicação com meu pai, com a minha mãe, como pessoas muito simples, eles não conseguiram dar a contento. Eu fiquei com isso na cabeça e depois fui procurar com outras pessoas. E aí eu descobri, né, que em São Paulo tinha uma escola, né, uma pré-escola, porque era de crianças muito pequenas, que abusava sexualmente das crianças. E eu fiquei horrorizado, chocado com aquilo. E todo mundo, numa cidade do interior, com um nível social bastante humilde, liam Notícias Populares, então aquela era uma verdade absurda. Em São Paulo tem uma escola que eles abusam sexualmente de crianças de 4, 5 anos de idade. E depois eu nunca mais ouvi falar desse caso. Da escola base. Nunca mais se deu uma notícia. O Notícias Populares, ele noticia a desgraça, mas ele não desfaz o boato. Não desfaz a desgraça que ele noticiou. E isso, então, ficou na minha cabeça e eu só fui tomar contato com o caso da escola base quando eu entrei na faculdade de Direito, e eu estava no 3º ano, isso logo no começo dos anos 2000, quando eu fui fazer um projeto de iniciação científica
sobre responsabilidade da imprensa nas notícias veiculadas. E aí isso me remeteu de volta para o caso da escola base. Para o meu espanto, eu descobri que aquilo que eu tinha visto na infância e nunca mais tinha ouvido falar mais nada, era uma grande mentira, era um grande boato, era uma grande invenção, era uma grande calúnia. O que aconteceu? 2 mães de alunos foram a uma delegacia de polícia e disseram que os seus filhos estavam sendo molestados sexualmente na escola base. Acusaram então o dono da escola, a mulher do dono da escola, que era a diretora, uma professora da escola, o marido dessa professora, que era o motorista da Kombi, que fazia o transporte, mais um casal de pais dessa escola, porque seria no apartamento deles onde acontecia as orgias com as crianças. Então elas foram à delegacia, fizeram o exame de corpo de delito nas crianças e o exame de corpo de delito veio inconclusivo. Veio lá uma questão intestinal que remotamente poderia sinalizar algum molestamento sexual, sim, mas que poderia também ser um problema confirmar alimentar, um problema de constipação intestinal. O delegado, de posse dessa informação, começa a fazer um auê com isso tudo. Por que ele faz um auê? Porque as mães não contentes do delegado não ter começado imediatamente a perseguir os donos da escola, ela procura a Rede Globo. E a Rede Globo, sem averiguação nenhuma, e com base nessa suspeita do delegado, que poderia ser uma constipação intestinal, mas ele deu a entender que seria um abuso sexual dessas crianças, o Jornal Nacional noticiou o ocorrido. E o Jornal Nacional noticiou, todos os jornais vão cair em cima. Principalmente em 94. Principalmente em 94. O Jornal Nacional era o jornal do Brasil. E como dizia Nelson Rodrigues, bota no jornal que o povo acredita. Todos os jornais, todos os veículos, todas as televisões, todas as revistas começaram a massacrar essas pessoas. E a coisa subiu um tom, a fogueira ela ficou mais quente quando outro boato apareceu. Disseram que um fotógrafo que morava ali perto estava vendendo fotos pornográficas com as crianças da escola. Nunca ninguém viu uma foto sequer. Mas a polícia foi ao apartamento desse fotógrafo com as filhas das acusadoras, uma menina de 4 anos. Ela viu uma abelhinha de pelúcia. Já viu menina de 4 anos entrando na casa da gente? A minha sobrinha tem 4 anos. Tudo que ela vê na minha casa, que ela nunca vai, ela quer pegar e brincar. Porque a menina pegou a abelhinha para brincar, disseram que aquilo era a prova de que a menina de 4 anos reconheceu o ambiente. E aí sobe o calor da fogueira, essas pessoas são linchadas publicamente, eles perdem a escola, perdem a vida. Quem não era dono da escola perdeu o emprego, nunca mais conseguiu um emprego na vida, todos se atolam em dívida com advogados para conseguir sobreviver. E as ações demoram. Nesse meio tempo, os donos da escola base morrem. Em 2007, a esposa morre de câncer. Em 2014, o marido morre de infarto. Sem que tivessem recebido um tostão de indenização. E sem ter recebido, né, uma retratação, que eu acho que isso é a coisa mais importante. Bom, gente, aqui, deixa eu explicar para vocês, aqui está o mapa do Brasil, né? Aqui a gente está indo agora para o estado de São Paulo, para a cidade aqui de São Paulo. Aqui fica a região da Aclimação, aonde esse falso crime aconteceu na escola base. Por que aqui, professor Pardal? Um ano antes, a gente está falando da escola base, mas em 1993 a gente teve o caso
do menino Evandro. E em Guaratuba, as bruxas de Guaratuba, o pacto satânico, que também ganhou força porque foi parar nos meios de comunicação. Duas grandes fake news, assim, enormes. É que naquela época, imagina, a gente não tinha nem a rede social. Você imagina se tivesse rede social, essas pessoas, elas teriam sido linchadas, não é isso? E agora, vou te fazer uma pergunta. Todo mundo que passa pela Universidade de Direito estuda esse caso, não é? Ele é um caso emblemático. Não necessariamente, Não? infelizmente. Não estuda como deveria estudar e com o cuidado que deveria ter. Porque esse caso, ele é um caso que demonstra não só a postura da mídia, mas a postura de agentes de segurança pública, notadamente Polícia Civil, que se rendeu ao ego e à vaidade e não conseguiu tocar uma investigação com a descrição que deveria ser. Porque se o delegado está requisitando diligências para esse inquérito policial, ele precisa efetivamente tomar cuidado. Ele não pode chegar à mídia e jamais uma autoridade policial deveria, a pretexto de informar qualquer cidadão, fornecer detalhes sobre investigações em curso. O delegado de polícia, quando ele conclui o inquérito policial, ele elabora uma peça que se chama relatório. O delegado de polícia não deve emitir juízo de valor no relatório. Ele apenas relata, como o próprio nome diz, aquilo que foi objeto de investigação. Só existe um caso em que o delegado de polícia emite juízo de valor em relatório: lei de drogas, por expressa previsão da lei. Ele emite juízo de valor ali para manifestar e exteriorizar o entendimento dele se aquela conduta é tráfico de drogas ou porte de droga para uso próprio, por exemplo. Mas com exceção desse caso, o delegado de polícia não deve emitir juízo de valor em relatório, muito menos de investigações em curso. Então, pense, você é uma jornalista, você tem um delegado de polícia que emite um juízo de valor. Você se sente legitimado como jornalista a também fazê-lo. Se o delegado, que é a autoridade policial, que é a autoridade maior responsável pela investigação, que é quem preside a investigação, sai à mídia e exerce juízo de valor sobre um caso, o jornalista se sente legitimado a fazer o mesmo. Porque, bom, ninguém vai saber melhor do que o caso que o próprio delegado de polícia. Então ali, foi o que o Pavinato falou exatamente, é uma sucessão de erros que fugiram do controle. E quando você movimenta a massa popular da forma como aquilo foi movimentado, aí isso anda por conta própria, e aí esse ódio se destila até o momento que você teve a morte social dessas pessoas. Elas foram mortas socialmente. Não havia nenhuma possibilidade. Porque o estrago foi... E esse é um ponto que você frisou que é interessante, que até você comentou que o Pavinato tinha te contado isso. A lei de imprensa, né, foi declarada não recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, porque de fato ela tinha tantos pontos ali decorrentes da ditadura militar. A discussão que surgiu nesse julgado foi até interessante. Eu lembro até do Gilmar Mendes discutindo isso na sessão. Será que a gente vai invalidar trechos da lei de imprensa ou será que a gente vai invalidar a lei inteira? Porque há alguns mecanismos nela, havia que são necessários. Mas como o Supremo entendeu que a lei foi editada num momento autoritário do país e ela tinha tantos problemas que eles entenderam por bem dizer que a lei inteira não foi recepcionada. Qual o problema disso? Surgiu um vácuo legislativo. Depois, em 2015, foi editada uma lei que é uma lei que disciplina o direito de resposta. Justamente em razão dessas situações de mídia, etc. Mas ela é muito tímida. Então não há uma lei, não foi editada uma nova lei relacionada à imprensa durante o regime democrático. Só foi é uma questão. A lei de imprensa ela foi revogada, ela foi declarada não recepcionada em 2009. Exato. Esse caso é de 94. Havia lei ainda. Valia a lei de imprensa. E tem outras questões que pesam muito. 94. A Constituição brasileira é de 88. Portanto, nada do que a Constituição estipulou de novo tinha chegado, em casos práticos, até o STF. Portanto, autoridades públicas e a própria imprensa não sabiam como lidar no caso de prejudicar a vida de alguém. Então, elas estavam muito seguras ainda de fazerem aquilo que elas bem entendessem. Porque na vigência da lei de imprensa, a indenização por danos
por notícia falsa, por notícia caluniosa, por notícia difamatória, injuriante, era uma indenização tabelada, não passava de 20 salários mínimos. Que é nada, né? É uma Então, coisa pífia. exato. Então a imprensa ela estava muito confortável em replicar qualquer coisa que fosse, sem se preocupar com os danos, o efeito nefasto da vida do noticiado. Mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês. Mas sabe o que acontece? Lendo até o caso e o processo, naquele primeiro momento, esse delegado, né, que é o Edélcio Lemos, que é o primeiro delegado do caso, ele diz que não existe um caso ali. Mas aí, quando essas mães não satisfeitas, e depois a gente até vai chegar nessa questão, elas não satisfeitas, então a polícia não está fazendo nada, não está investigando, ela deveria ter ido ao médico, né? Porque talvez ela resolvesse o problema do filho dela ali, né? Porque nitidamente ficou comprovado lá na frente que era um problema alimentar, né? De constipação intestinal. Mas o que acontece? A criança fica constipada porque ela se alimenta mal, com coisas erradas, né? Então ela precisa, na verdade, modificar a alimentação dela. E elas vão para a imprensa, vão procurar ajuda na imprensa. Aí, para mim, é uma loucura a imprensa dar voz para algo que ela não checou, para algo que ela... Porque assim, ela não para pensar, eu vou destruir vidas, né? Eu vou criar um pânico horroroso. Olha o poder que você está dando na mão da imprensa. E aí, o que acontece? Quando essa notícia explode, aí esse delegado muda de opinião. Desde quando a Rede Globo se preocupou com isso? Em destruir vidas? Mas isso é muito antiético, não é? Mas desde quando se preocupa com ético ou com ética? Hoje o que se preocupa, por exemplo, hoje, e a gente teve exemplo recente, hoje esses grandes influenciadores e de mídias sociais estão preocupados em ganhar like, engajamento para vender produtos. A mídia fazia isso, só que num contexto de informação diferente relacionado a um método mais analógico televisivo. Então, de certa forma, havia a necessidade de vender a notícia e ganhar visibilidade. E isso hoje não mudou. A diferença é que naquela época não havia essa ideia, talvez a concepção de que você teria que ter uma certa responsabilidade pelo que se veicula. Hoje, ainda que exista um pouco mais disso, a meu ver, o fator ético acaba ficando em segundo plano. Então, muitas vezes se entra numa conta, bom, o que eu vou ganhar se eu divulgar essa notícia? Bom, mas eu posso tomar um processo e ter que pagar uma indenização, perfeito. Mas se é feita uma ponderação, isso vale a pena, a pessoa ainda opta por divulgar isso. Porque ela pode ganhar mais, a visibilidade pode superar o que ela vai perder depois. É muito triste isso que você está falando, e eu entendo o que você está falando, mas é devastador, porque quando a ética vem depois, quando eu não me preocupo com aquilo que eu estou repassando, e de verdade, eu acho que hoje a gente vive até um tempo pior, né? Porque a gente está falando ali de grandes veículos de comunicação, a gente está falando de 1994. Aí, com o advento das redes sociais, hoje todo mundo é um veículo de comunicação. Todas as pessoas são veículos de comunicação. E aí é aquela questão, qual é a informação que eu estou passando? Qual é a responsabilidade que eu tenho em relação a essa informação? Eu entendo que nessa época a gente tinha a lei da imprensa e aqui hoje, né, essa coisa veio abaixo e nada foi colocado num lugar e a gente tem aí um universo que assim, é um buraco negro, né? Sabe que você olha aquela coisa do buraco negro e eu sinto aquelas pessoas estão sendo sugadas por qualquer tipo de informação. Na verdade, não é nem informação, é uma desinformação. Como é que eu desinformo? E não há preocupação depois de corrigir o erro ou dar uma visibilidade à altura para correção. Porque não vende. Porque ninguém está preocupado se isso é verídico ou não. O que importa é soltar a bomba, é soltar a manchete. Se depois isso é verdade, se não é, daqui uma semana as pessoas não vão nem lembrar mais. Então o que importa é o que eu gerei de engajamento naquele momento. Perceba que a plataforma mudou. Hoje a gente tem algo muito mais digitalizado, informacional, na época analógico, mas a estrutura de pensamento do que se quer vender é a mesma. A diferença é que hoje o tempo é muito mais rápido, é tudo instantâneo, e hoje talvez isso tenha um potencial maior de acontecer, porque hoje os meios de informação e notícia estão pulverizados. Naquela época você tinha, quando praticamente o Jornal Nacional era o jornal do país.
Sim. Então você não havia outras fontes. Hoje você tem dezenas de fontes de informação. E eu não sei até que ponto que essas fontes têm menos filtro do que a gente tinha antigamente, porque pelo menos quando você fala em canais oficiais, algum tipo de filtro você deveria ter. Se bem que o caso da escola base mostra que nem sempre, né? Porque a gente está falando da Rede Globo. Filtro não tinha nenhum. filtro nenhum. Não tinha filtro nenhum. Não tinha compromisso nenhum, inclusive porque assim, não tem compromisso nenhum com a vida daquelas pessoas. Porque uma coisa é você chegar lá, olha, essa determinada marca de moda vai lançar o azul e não o amarelo, entendeu? Uma bobagem dessas. Não, mas você está desinformando. Mas isso aí, o que isso vai mudar na vida das pessoas? Absolutamente nada. Porque eu quero ter uma tendência que as pessoas comprem mais azul do que amarelo. Mas no caso, quando você imputa um crime a essas pessoas, e olha o que acontece, isso é muito grave, isso é muito sério. Olha, hoje eu vou entregar a Carla um pouquinho e vou fazer uma pergunta para ela. Carla, você trabalhava na Globo em 92, Sim. 93. Qual era o valor do brevet do Jornal Nacional? Olha, hoje, mais ou menos assim, um valor estimado. Eu não vou poder te dizer, porque eu nunca trabalhei na área de jornalismo da TV Globo. Então, eu sempre trabalhei na área de produção. Até para que as pessoas entendam, a TV Globo, naquela época, tinha duas centrais, que era a Central Globo de Produção e a Central Globo de Jornalismo. Eu sempre fui da Central Globo de Produção. Eu era do núcleo das novelas, das minisséries. Então, você não vai poder me pegar nessa pegadinha. Não, mas mais ou menos. Você não... Quanto valia Quanto valia para você inserir um comercial no horário do Jornal Nacional? É uma fortuna. E se a audiência dele explode, como no caso da escola base, o que acontece com o valor? Eu vou te dar uma outra informação que eu acho mais interessante. Eu trabalhei também bastante tempo na rede CNN, quando eu vou para os Estados Unidos. E você sabe que no jornalismo, né? Eu vou falar do jornalismo lá dos Estados Unidos americano, mas isso também se replica para cá. Quando você tem uma tabela de venda, né, de comercialização do break, você consegue fazer uma projeção. Vou fazer para 6 meses, 1 ano, então eu vou comprar aqui 6 meses. No jornalismo isso é impossível. Você sabe por quê? A resposta é a seguinte, porque a gente nunca sabe quando a desgraça vai acontecer. E eu vou te dar um dado que é bem interessante. Uma das épocas que a CNN mais ganhou dinheiro foi com a morte do filho do Kennedy, que quando cai o avião dele, vocês lembram disso ali? E aí ficou um tempo até ser encontrado, assim, todo mundo, ninguém saía do canal. Vai achar, não vai achar, até porque ele era, né, um homem lindo, casado com outra mulher linda, eles eram símbolos de sucesso, e todos muito jovens, ainda tinha a irmã dela dentro do avião, ele estava pilotando, foi uma catástrofe aquilo, né? E aí todo mundo ligado. A CNN fez assim. Então você imagina quanto é que não custava 30 segundos na CNN. Pois é, eu quero usar a sua resposta para dizer justamente isso. No Brasil, na época vigia o Código Civil de 1916. Pega essa informação. Hoje a gente tem um Código Civil que é de 2002, entrou em vigor em 2003. O Código Civil de 1996, ele, quando falava de ressarcimento de danos, ele não previa expressamente a figura do dano moral. Mas ele dizia que quando uma pessoa era caluniada ou injuriada, ela receberia um ressarcimento no valor das multas previstas no Código Penal. Então era um valor tabelado, que não chegava nem de perto a 1 segundo do valor de uma veiculação num dia de tanta audiência como no dia da escola base. Então faça a matemática. Ou seja, compensava. Não, então, e sabe o que é triste? Porque é o que o professor aqui, o Pavinato e o Pardal estão nos explicando. O crime compensa. É feito um cálculo. Tanto é que... Não, o crime cometido, inclusive pelas essas emissoras de TV, porque elas foram criminosas. A Globo, ela foi condenada a pagar 456 mil para cada um para cada uma das vítimas. Ela foi condenada. À época. Isso foi em 94. Nós estamos em 2022. Alguma vítima recebeu? Quase 30 anos. A gente está falando de 30 Não. anos. Nenhuma? No caso da Rede Globo,
ainda não houve a execução do pagamento da indenização. Recursos e recursos e recursos, 2 já morreram, a vida dos outros já acabou há muito tempo e a Rede Globo ainda não desembolsou absolutamente nada. Ou seja, isso é um bom tema para a injustiça brasileira, né? Porque se isso não é uma injustiça, eu não sei o que é injustiça. Porque a partir de um determinado momento, ainda que essa indenização seja paga, depois de décadas, ela perde o sentido. Porque não vai atingir as pessoas que foram diretamente atingidas, vai atingir herdeiros, mas a coisa já se perde. As pessoas que vão ter notícia de que isso foi pago não vão nem entender mais para que isso foi pago, porque muito tempo já passou. Então, meio que se perde aquela função de se vincular ao fato. O Beccaria falava isso. Se você demora muito para aplicar uma pena, você perde a capacidade de vincular aquela pena ao fato praticado, porque o tempo passa em demasia. Não só perde o significado, mas também perde o valor pecuniário. 500 mil reais em 95 eram 500 mil dólares. Mesmo que se incida 1% ao mês, Correção. desde lá até hoje por 30 anos, esse valor corrigido a 1% ao mês, pela inflação e pela desvalorização da moeda, vale muito menos hoje do que valia naquela época. Entendi. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, vou fazer para o professor Pardal. Essas emissoras cometeram um crime. Aí você vai explicar para a gente que a pessoa jurídica... Explica isso, porque isso é dar um nó no estômago, não é? Exato. Isso é bastante complexo porque não existe no Brasil, em regra, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, salvo em crimes ambientais. Então, o que na verdade faz sentido, porque se você pune uma pessoa jurídica por crime, no fundo, essa criminalização vai atingir aqueles sujeitos menos privilegiados dentro da empresa, que vão ser mandados embora em razão dessa condenação, etc. E os grandes executivos vão depois abrir outra empresa e continuar praticando o crime. Uhum. Então é uma ilusão também achar que isso resolveria. O problema é que você precisaria, se você quisesse eventualmente criminalizar essa conduta para um delito de calúnia, por exemplo, porque se imputou um fato criminoso, sabendo que a pessoa é inocente, como o Pavinato falou na situação, é que é até mais grave, porque sequer o fato existiu, mas mesmo assim incidiria no crime de calúnia. A gente tem, no caso das mães, a princípio não haveria crime, porque elas noticiaram o fato enganadas. Para que houvesse um crime por parte das mães, do artigo 340 do Código Penal, que é o crime de comunicação falsa de crime, ou, no caso, uma denunciação caluniosa, o 339, elas teriam que saber que os sujeitos, que os responsáveis pela escola eram inocentes. E ao que tudo indica, elas não agiram de má fé, elas foram irresponsáveis. Mas elas não fizeram isso sabendo da inocência. Então faltaria o dolo dessas mães, dessas crianças. Mas, em relação aos jornais, a gente poderia falar eventualmente de uma calúnia. Mesmo assim, seria complicado. Por quê? Porque teria que se comprovar que alguma pessoa física ligada ao jornal sabia que aquela imputação era falsa, sabia que o crime não foi praticado. E me parece aí que não há um caso efetivamente de dolo, ou seja, de alguém que sabia que a imputação era falsa. Houve culpa, houve uma quebra de dever de cuidado, talvez até grave, mas que para o direito penal é relevante, porque essas condutas não são punidas a título de culpa. E me parece que a responsabilidade criminal aí não seria o melhor caminho. A gente teria que ter focado na época em fornecer uma retratação que fosse no mínimo, que trouxesse no mínimo a mesma visibilidade que a notícia original deu. Exatamente. Isso nunca foi feito. Como uma forma de tentar mitigar, porque restaurar, voltar ao status quo nunca vai acontecer, mas mitigar o dano causado. E eu não me lembro de ter ocorrido qualquer tipo de tentativa de restaurar a imagem dessas pessoas. Uma mínima. De jeito nenhum. Tentativa. E aí me parece que, foi o que o Pavinato falou, ainda que você não tivesse ainda a mídia acostumada com isso, a Constituição permitia já que a própria jurisprudência pensasse em instrumentos dessa forma. Então daria sim para construir algo assim, mesmo naquela época, porque a Constituição já trabalhava com noções básicas de indenização, de direito de resposta, proporcional ao agravo e etc. Então caberia sim uma construção dogmática nesse sentido, que não foi feito. Agora, é chocante aqui, né? Eu vou falar chocante 1 milhão de vezes, porque esse caso ele é horrível. Vocês que são homens do direito, quando a gente vê isso que aconteceu, não é possível que essas empresas estão aí há quase 30 anos
e nada tenha sido feito contra elas. 2 pessoas morreram. Uma teve câncer. Possivelmente, você imagina o que né, não se passou na vida dessa mulher, a tristeza, o desespero. Sabe? Isolamento, foi imputado ostracismo, não pode sair de casa. Um crime que ela nunca cometeu, ela tem que se explicar a todo tempo. A pessoa criou uma escola, né, para trazer crianças, para fazer o bem, para ensinar e para educar, e ela é colocada dentro de um universo de uma mentira absurda, mal investigada, né, porque o próprio delegado poderia ter acabado com isso. Mas o que acontece? Ele acaba dando força, inclusive, porque eu acho que ali ele deve ter se sentido muito poderoso, agora eu vou aparecer na TV Globo, né? Mas como é que ele aparece na TV Globo? Ele tem que ter alguma coisa, porque se ele chega lá e fala, não, eles não cometeram crime, aí acabou, né? Na verdade, ele não tem que aparecer em TV nenhuma. Não, mas é o que ele estava fazendo. Sim. Então, o erro não é como aparecer. Ele nem deveria aparecer em televisão. Mas ele poderia dar chegar à emissora de televisão e perguntar, olha, você, dizer por que favor... não há conclusão. Ele podia ser sério, ele podia ser honesto. Aqui não temos nada que imputasse esse crime a essas pessoas, mas não era isso. Não, sabe o que acontece? Gente, isso me lembra de novo, desculpa, só um minutinho para dar aqui, a história lá de Guaratuba, quando aquela jornalista vai na penitenciária... De qual emissora? Então, vai na penitenciária, onde estão os homens, na penitenciária masculina, para entrevistá-los, e eles avisam ela, nós estamos sendo torturados, nós estamos apanhando, nós não cometemos crime algum. E ela diz, mas não foi essa história que eu vim cobrir. Aí eles são levados para dentro, eles apanham, são obrigados a voltar e a fornecer uma história, continuar com aquela história mentirosa. Então, professor Pardal, a gente até tem um caso, né, que a gente estava falando aqui na semana passada, que é o caso que envolve essa menor de 11 anos, né, e da juíza na questão do aborto legal. Isso, todo esse inquérito corre em segredo, né, em sigilo de justiça, certo? Até porque ela também é menor. O delegado soltou uma nota explicando o que estava sendo feito, que colheram o DNA lá do menor de idade, que seria filho do padrasto, e o padrasto forneceu o DNA. E ele parou por aí. Ele disse que nada mais tem a declarar, porque o inquérito ainda está em andamento e ele não tem o que fornecer no momento. É isso que a polícia devia ter feito à época? Perfeito. Essa é a providência. Na verdade, um argumento que a gente pode usar, retórico, é o seguinte. Ora, se nem o relatório do próprio inquérito, que está no bojo do inquérito, o delegado pode emitir juízo de valor, que dirá para a imprensa de algo que ainda está em andamento. Então, uma situação é ele descrever aquilo que ele pode descrever da diligência, até porque há coisas que ele não pode descrever, senão ele prejudica a própria diligência. Isso é uma situação que não há problema. Agora, outro problema é ele emitir juízo de valor sobre algo que está em andamento e para a mídia. Ele não pode fazer isso nem no próprio inquérito, no relatório, com mais razão perante a mídia. O que eu vi nesse caso, né, da escola base, é que ele, me desculpa, esse homem, esse delegado, que é o Edélcio Lemos, ele se tomou pela vaidade. Ele queria estar no horário nobre na TV Globo, que era a grande emissora da época. E dali, que você aparece em uma, você vai aparecendo em todas. Essa era, para mim, é o que ficou comprovado aqui. Então, ele deixou, inclusive, porque ele precisa ser uma figura isenta, não é? Quando ele está fazendo a investigação. O processo de investigação é um processo complexo. E veja também, ele é um delegado em 94, provavelmente ele entrou na carreira antes da Constituição de 88, então ele tem aquela mentalidade do regime militar de que o delegado é uma autoridade e quem é que vai apanhar a polícia que comete crime? Quem é que vai lavrar um boletim de ocorrência contra o delegado? Então ele já tem essa mentalidade, né, de um regime de exceção em que o delegado pode fazer tudo e nada lhe acontece. E deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, para os dois. Qual é o papel do Estado quando ele erra dessa forma? Nada? Nada acontece com o Estado? Responsabilidade civil objetiva Exato. do Estado. O Estado, ele é responsável pelos atos dos seus subordinados.
O Estado ele é responsável pelas falhas de cada um dos seus empregados. Tanto é que quem responde pelo dano moral, nesse caso da escola base, é a Fazenda do Estado de São Paulo. É a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Então, é o governo do Estado de São Paulo que deve desembolsar com o valor das condenações. É claro que o Estado de São Paulo ele pode pedir para que esse funcionário relapso, né, ressarça os cofres públicos. Mas será que ele vai ter dinheiro para ressarcir esses cofres públicos? Então é o governo que paga, portanto somos nós que pagamos. Então o delegado ele faz esta merda, nós pagamos com o dinheiro dos nossos impostos e ele não tem dinheiro para ressarcir. Olha que coisa maravilhosa, inclusive é a vítima pagando. Perceba que é a vítima pagando. A escola base que recolhe impostos, ela também está pagando. E a Fazenda de São Paulo, neste caso, ela foi condenada a pagar 175 mil a cada um dos prejudicados. Sabe quando é que a execução, ou seja, o pagamento, terminou? No ano passado, 2021. Ou seja, quase 30 anos. 2021. Ai, gente, que coisa horrível. Exato, porque nesse caso, na verdade, o que a gente chama essa ideia de que o Estado, após pagar, pode ir atrás dos sujeitos que causaram isso, é o que a gente chama de direito de regresso, no direito administrativo. Então, o Estado arca, no caso da Fazenda Estadual, porque a Polícia Civil pertence ao governo do Estado, principalmente, a Polícia Civil que foi a maior causadora aí por meio desse delegado, e depois o delegado ressarciria, mas na prática ele não teria como ressarcir. Então isso fica nas costas do Estado, ou seja, isso entra para as contas públicas. E o delegado não vai conseguir pagar, compensar esse pagamento para a Fazenda Estadual. Então vai ficar por isso mesmo, no que diz respeito a esse dinheiro público, ele vai sair da Fazenda Estadual de todo modo. E um ponto interessante aqui também é que essa sensação de impunidade da polícia, etc., ela se fortalece na medida em que, só com a Constituição de 88, que o Ministério Público passou a exercer o controle externo da atividade policial. Essa atribuição do Ministério Público de fiscalizar a atividade policial veio só com a Constituição de 88. O problema é que mudança legislativa não muda a realidade. Então você ainda não tinha essa mentalidade do controle. O Ministério Público provavelmente também não deveria, na época, estar tão instrumentalizado para realizar isso. Então, na prática, porque não é porque na Constituição consta que haverá um controle que esse controle vai começar a ocorrer no dia seguinte. Você precisa criar órgãos para isso. Então, esse controle também, certamente, à época, não era tão amadurecido como hoje. Então, não havia uma fiscalização externa da polícia, que está prevista na Constituição, mas que à época não tinha instrumentos para isso. Bom, a Constituição prevê que o salário mínimo deve prover alimentação, vestuário, lazer, educação, saúde. Nós estamos em 2022, ainda não chegou. De fato, uma lei não muda a realidade. E aí eu queria fazer um exercício aqui com vocês, o seguinte, se a gente trouxesse o caso da escola base para os nossos dias atuais, o que mudaria em relação às nossas leis? Nada? Seria a mesma coisa? Ao que me parece, hoje nós temos uma estrutura jurisprudencial, normativa nem tanto, mas jurisprudencial mais amadurecida para lidar com essa questão de como essa questão teria que ser respondida ou como teria que haver uma retratação. Essa lei de 2015 que eu mencionei, que veio como uma resposta na recepção da lei de imprensa, ela estabelece critérios justamente para quê? Para dar uma visibilidade, inclusive isso gerou uma mudança no Código Penal, no artigo 143, que a ideia basicamente é a seguinte: se existe uma ofensa à honra de uma pessoa física, a pessoa que está sendo processada pelo crime contra a honra, que foi o caso aí, ela tem o dever de divulgar de modo proporcional, nos mesmos moldes, a retratação.
e no mesmo canal de informação. Então, desde 2015, por exemplo, a gente tem isso na Lei de Direito de Resposta. Então, hoje já existe alguma regulamentação, jurisprudência mais consolidada em relação a qualquer tipo de violação a direito de personalidade no âmbito civil ou violação à honra no âmbito penal. Então, a gente tem instrumentos mais amadurecidos hoje. Por outro lado, quando você pensa naquela época em que a relação do tempo e da notícia era mais lenta, você tinha um jornal físico que divulgava e depois isso ia para o Jornal Nacional depois de alguns dias. Uhum. Porque isso não ia se dar no mesmo dia. Tudo era mais lento. Exato. O problema é, hoje, se uma notícia dessa chega a um meio de comunicação ou a uma mídia social às 10 da manhã, às 9 da noite, isso já atingiu centenas de milhões de pessoas no mesmo dia. No mundo. No mundo. Então é imediato. O problema é, ainda que você tenha mais instrumentos, quando você começar a judicializar a questão ou tentar acionar os instrumentos de controle e reparação, essa notícia certamente já vai ter tomado e tido uma propagação que você não consegue controlar. Então ela com certeza vai ter atingido uma quantidade absurda de pessoas de modo imediato, por mídia social, por grupo de WhatsApp, como nós vimos acontecer nos últimos tempos aqui com notícias, com informações falsas, etc. E o problema é, você tem muitas vezes, nós falamos até sobre isso, um canal que tem lá 15, 20 milhões de seguidores, que não tem a menor preocupação com a dogmática, com a técnica, mas que vai gerar uma repercussão muito grande. E por outro lado, você tem um professor, alguém que estuda o assunto, que pode até ter o seu canal lá no YouTube ou no Instagram, mas que vai ter 20, 30 mil pessoas vendo. E mesmo a questão do grande veículo, por exemplo, vamos imaginar o perfil no Twitter da Rede Globo. Ela solta a notícia caluniosa, difamatória. Depois que se averigua que aquilo não é verdadeiro, ela, no mesmo formato, no mesmo veículo, no mesmo horário até, ela publica o desdito. Qual das duas vai ser mais compartilhada e repostada? É uma selva, né? Exato. E eu vejo um ponto interessante que aconteceu esses dias, Pablo, que eu não vi ninguém falando disso. Houve o fato dessa garota de 10 anos, aquela questão toda do aborto. Uhum. Aí depois que esse fato tinha já estourado, começou a surgir a notícia de que quem havia engravidado era um garoto de 13 anos. Correto. E essa notícia saiu como rastilho de pólvora. Exatamente. A pergunta que eu faço é, da onde surgiu essa notícia? Eu não estou duvidando, mas a questão é, quem garante que essa notícia é verdadeira? Pode até ser, mas primeiro, o processo corre em sigilo. Então, se alguém teve acesso a essa notícia, foi de maneira ilegal, porque esse sigilo não poderia ter sido levantado. Só que isso já está como uma verdade dada. Exatamente. E ninguém, no fundo, tem certeza se isso é verdade. Isso é um dado muito importante, não é, professores? Porque é o seguinte, é uma informação que não foi averiguada. É uma informação que não tem fontes confiáveis. Fonte é o CAOC, né? É o Centro Analítico do Olho. Entendeu? Exato. Aí o que acontece? Porque quando a gente recebeu os vídeos do Intercept, aquilo é verdadeiro, aquilo não é um vídeo que foi criado, não é? Então, assim, a gente tem a prova material de que aquilo de fato aconteceu com aquela menina. Até porque a própria juíza não negou também que era audiência. Exatamente, e que a juíza estava incorrendo ali num monte de irregularidades, vamos colocar assim. Inclusive crime de abuso de autoridade. Exatamente. Agora, dali para frente, toda e qualquer informação é especulação, é fofoca. E aí o que acontece? O delegado que cuida do caso veio, né, passou uma nota, e a nota do delegado é muito clara e explícita. O padrasto forneceu de livre e espontânea vontade o seu DNA. Ele foi lá e ele tem um filho e nós também recolhemos o DNA. Não temos mais informações para passar. Não sabemos se foi do padrasto, se foi do filho do padrasto ou se foi de um terceiro. Foi isso que o delegado fala. Mas as pessoas já criaram o Tribunal da Verdade. Ou seja, o delegado, embora de maneira sutil, ele deu a entender que a diligência ainda não identificou sequer a autoria.
Porque se houve a coleta de 2 materiais, porque veja, com os materiais eu vou saber quem é o pai. Então, provavelmente nem ou descartar a possibilidade, ou seja, essa situação não está fechada nem na investigação oficial. Não. Mas as pessoas aqui já fecharam que o pai era o garoto de 13 anos. E fecharam tão mal fechado, porque a questão é, se essa menina não for a Virgem Maria rediviva e tivesse ficado grávida do Espírito Santo, qualquer caso do padrasto, do filho dele de 13, seria estupro, porque a lei diz que é estupro. Esse é o ponto interessante. Essa narrativa, ela foi, do autor ter 13 anos, ela foi valorizada por alguém que já queria de antemão retirar da garota o direito ao aborto. Exato. Então se usou isso de modo dissimulado como um instrumento para dizer que como ele tinha 13, ela não poderia abortar. Mas o problema é que a premissa está errada, porque ela é vítima, se ela não for vítima de um crime de estupro de vulnerável, ela é vítima de um ato infracional de estupro de vulnerável, porque ela tem menos de 14, ponto. Então, de todo modo, ela poderia abortar. Então, se usou essa narrativa porque se acreditou de modo ignorante, por desconhecimento mesmo do direito penal e do direito infracional, que isso mudaria a resposta, que isso mudaria o direito dela ao aborto. Outra informação, só pra gente ver essa ideia da pós-verdade. Eu fazia um evento na mesma semana e alguém disse pra mim assim, lá tinha um sujeito que estava efusivamente comentando. Ele disse, mas a recomendação da OMS é de que só pode haver aborto até as 22 semanas. Ele leu isso em algum lugar, eu não vou falar de onde ele tirou isso, porque o Pavinato já explicou. Ele não leu essa recomendação da OMS, ele nunca teve contato com essa recomendação, ele viu em alguma fake news alguém que manipulou essa informação. Essa recomendação da OMS que diz só pode haver aborto até as 22 semanas, primeiro que é uma recomendação, ponto. Não é lei. O que já se auto-explica pelo nome. Segundo, essa recomendação, e ele não leu isso, é que na verdade foi cortada a parte que interessa que era essa, ela diz logo nas folhas 9, ela diz, a recomendação da OMS é para que o aborto seja descriminalizado. E nessas hipóteses, que se recomende que se faça até a 22ª semana. Então, ele tirou a parte que não interessava a ele, que é... E coloca a parte que interessa, só a questão da gestação, para manipular. Mas é isso que é importante, porque isso aqui traz de novo a escola base. Traz a escola base, traz o caso de Guaratuba. Eu vou trazer um outro caso aqui também que é interessante, que é a história do goleiro Bruno. Gente, o que foi feito durante, né, a questão lá do desaparecimento de Elisa Samúdio, o que a imprensa, o show de horror que a imprensa fez... Porque ela toda a investigação. Não, e ela não tinha informação e ela ia lançando as informações. Então é o seguinte, primeiro a moça foi dada para os cachorros, né? E os cachorros comeram ela. Depois fizeram micro-ondas dela. Que é o que todo mundo acredita até hoje, a história do cachorro. É tão bizarro que aí você acha que cachorro vai comer uma pessoa. Aí o próprio delegado na época, ele cai nessa esparrela e diz que ele vai jogar luminol nos cachorros. Luminol é um agente químico altamente tóxico, ele ia matar todos os cachorros. Entendeu? Assim, são tantos absurdos, mas, de novo, aí o delegado também ganhou ali uma proeminência naquele caso, na época, e aí ele tinha que ficar alimentando, porque a mídia, né, a imprensa, ela é um dragão esfomeado, né? Ela quer qualquer coisa para jogar para dentro e cuspir fogo, às vezes. Mas aí também cabe a esses agentes públicos terem esse dever, cumprir, e caso eles não façam, e aí também é outro problema, corregedoria não pode ser corregedoria de mentira. Então, se o agente público deixa de cumprir o dever dele como deveria, você tem corregedoria da Polícia Civil, do Ministério Público, que deveriam funcionar. E no caso da magistratura e do Ministério Público, a gente ainda tem Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Porque a corregedoria não funciona, aí você cria mais um órgão... Que também não funciona. Então, é aquela ideia que as pessoas... Estamos à deriva. As pessoas falam, não, mas nós não temos lei. Não, nós temos muita lei no Brasil. Aliás, nesse caso mesmo da menina foi engraçado, porque eu falei, o Código Penal já diz que pode haver o aborto. Aí ele falou assim, mas será que não seria o caso de criar uma lei? Nós temos muita lei e pouca vergonha. Aí eu disse, então quer dizer que eu tenho que criar uma outra lei para dizer que a lei tem que ser cumprida? Isso é patético, isso demonstra o nosso nível de ausência de civilidade. Nós temos muita lei justamente porque a gente não consegue atingir um patamar mínimo. A lei de execução penal
por exemplo, ela diz que a cela é individual. Isso está desde 84 na lei. A cela deveria ser individual. Então, eu tenho que mudar. Uma vez um juiz perguntou para mim, você acha que a lei de execução penal teria que ser alterada? Ou você acha que ela não funcionou? Eu respondi, não dá para dizer se ela funciona ou não, porque ela nunca foi aplicada. Nós falamos disso. Nós falamos disso aqui no Que Lei é Essa. Ela não é aplicada. E aí o que a gente vê é o sofrimento. Quando a gente volta aqui de novo para a escola base, o sofrimento dessas 7 pessoas. O que fizeram de forma irresponsável. É má fé. É abjeto, porque é só o quê? Para vender, né? Eu tá bombando aqui no meu horário nobre, né? Vendendo histórias mentirosas. Aí eu pergunto aqui, né, para os meus amigos jornalistas, é isso mesmo, gente? A gente vai continuar vivendo dessa forma? Eu te apresentei um casal de amigos que foi à falência por conta da mesma emissora no Rio de Janeiro. Não sei se você se lembra. E a gente continua assim até hoje. E isso é muito preocupante porque amanhã pode ser você, posso ser eu, pode ser qualquer um de nós. Sim. Qualquer um de nós. Nós temos as concessões, né, das redes pelo poder público e nessas concessões está lá, claro, desrespeitar a lei, não é cometer crimes, você pode perder a concessão. Exato. Para inglês ver. Porque não perde. Não, mas você sabe o que é pior nos dias de hoje? Porque o seguinte, é que é lógico que essas empresas já entenderam tudo isso, né? Quando a gente está falando das redes sociais, e aí você pega que tem lá um influenciador, ele tem mais poder, às vezes, do que a maior emissora de televisão do nosso país. E a gente viveu também um caso essa semana, que foi o caso dessa moça, dessa Clara Castanho. Você veja o que aconteceu. O absurdo que aconteceu. Um monte de atrocidades foram, né, sendo faladas, né? E aquela moça começou a se ver também dentro de um mar de horror. Aí ela teve que vir a público para se explicar, né? Contar o que de verdade estava acontecendo. E aí é aquela tal história, né? O pau que bate em Chico também bate em Francisco. A bomba de Hiroshima, né? Porque disseram que esse colunista, ele tem o poder de uma bomba de Hiroshima. Só que voltou pro terreno dele, explodiu em cima dele. Mas olha só, ele tem ali, dentro do perfil do Instagram dele, 15 milhões de seguidores. Nós estamos falando de 15 milhões de seguidores. Fora o potencial de compartilhamentos, etc. Se isso tudo é uma realidade, se ali não tem nenhuma fraude, né? Não tem compra de seguidor e tudo mais, gente, é um número muito alto. E veja que coisa triste, né? Porque isso multiplica as vitórias de pirro. O ganha, mas não leva. Porque uma coisa é eu ser caluniado, difamado pela Rede Globo. O processo pode demorar. Mas a Rede Globo, se executada, ela tem patrimônio para me ressarcir. Agora, um dano gigantesco. Léo Dias vai ter patrimônio para responder à altura ao dano moral causado da vida de Clara Castanho. Antônia Fontinelli vai ter patrimônio para responder à altura pelo dano moral causado na vida de Clara Castanho. Esses milhares de influenciadores com 1, 2 milhões de seguidores, mas sem um neurônio na cabeça e uma comida no prato, vão ter dinheiro para pagar pelos danos que eles causam? Não, é exatamente isso, o professor Pardal, ele quer falar, tá nervoso ali. Não, eu tô chocado. A gente está vivendo um momento... por esse ponto que o Pavinato comentou, por quê? O problema ali é de ter ou não condições de pagar, e que me deixa preocupado, é porque não há nenhum controle sobre o momento em que esse tipo de rede de notícias foi criado. É diferente de uma concessão em que você tem uma pessoa jurídica, cuja personalidade ainda pode ser afastada periodicamente, se ela estiver tentando usar a personalidade jurídica para cometer ilícitos. O problema aqui é que você não tem como infiltrar, você não sabe quem atinge, você não sabe em nome de quem está isso, você não sabe se tem alguém por trás. Então, é tudo muito mais obscuro. Então, para filtrar... E aí, veja, a gente não está falando aqui em censura. Nós estamos falando de responsabilidade sobre aquilo que foi divulgado. Tanto a responsabilidade depois de divulgar
o que refute aquilo, ou tente desfazer na medida do possível, com uma responsabilidade por indenizar por aquilo. E a responsabilidade anterior também, a responsabilidade pelo ofício. Exato. Todos nós temos que ser responsáveis. Não existe vida em sociedade sem responsabilidade. O direito é o rastro, é a sombra da responsabilidade de cada um de nós. Sem responsabilidade não existe democracia. Sem responsabilidade eu não tenho direito a nada, porque ninguém tem dever a coisa nenhuma. Sem responsabilidade nós voltamos à tribo, nós voltamos à selva. Exatamente, a gente volta para a barbárie, né? E assim, gente, quem estuda, vocês estudaram direito, né? Vocês fizeram um juramento, não é isso? De defender, não é, a justiça, o direito, as nossas leis, né? Os médicos, eles fazem um juramento de salvar vidas. Esse é o juramento que eles fazem. Os jornalistas fazem um juramento com a verdade da informação. E deveria ser assim. Então, eu não sei para que essas... Se você não vai trabalhar de forma honesta e coerente, eu não sei o que essas pessoas estão fazendo. É só dinheiro? É só dinheiro? Porque isso é muito ruim. A gente vive num caos. E isso tem que acabar. E é o que eu digo, o direito, todo o direito brasileiro, a gente resume em duas leis só. A lei de Gerson e a lei de Murphy. E cada um por si. Exato. E é interessante a gente perceber, nesses casos de hoje e naquele, que o descontrole, de certa forma, quando a gente pensa e quando a gente começa a discutir que controles que a gente tem de racionalidade disso, a gente percebe que eles são bem efêmeros. Porque, no fundo, a gente não consegue limitar minimamente. Porque, na medida em que isso já se solta, já se exterioriza, pronto. Isso ganha vida própria. Tanto no caso da escola base, como hoje, a gente percebe que a gente está propenso a receber esse tipo de notícia e propagar sem... Ontem, um professor de direito famoso aqui propagou uma notícia, ontem aconteceu isso, ele propagou uma notícia de um julgado do Supremo, criticando o julgado. Seria um julgado da Carmen Lúcia, de que o sujeito, mesmo que tivesse uma ação penal em andamento, ele não poderia passar em concurso, não poderia ser aprovado, ser nomeado. Ele divulgou isso de manhã. No final da tarde, ele se retratou. Só que ele já havia criticado, e aí depois ele se justificou, dizendo: eu peço desculpas, eu estava no avião, estava corrido. Ora, mas se estava corrido, se você não teve tempo de conferir, então por que postou? Exatamente. Então houve responsabilidade de todo modo. Não, exatamente assim, as pessoas, a gente sempre fala, né? Não, mas eu falei, porque dá um tiro na língua para não falar, entendeu? Não sei, amarra a mão para não postar uma bobagem. As pessoas, elas perderam o controle, é tudo feito com muita pressa, porque eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que falar primeiro, eu tenho que emitir minha opinião primeiro, e aí eu tenho que ser o primeiro a falar bobagem, né? Bom, para quem é do direito se interessa, tem uma obra, eu lembrei agora, do meu querido amigo professor João Ricardo Brandão Aguirre, que se chama Responsabilidade pela Informação. Né? É uma tese pioneira, né, que ele foi a tese de doutorado dele. Quem tiver interesse for da área jurídica, vale muito a pena, porque de fato a gente tem que parar para pensar na nossa responsabilidade de informação. E um ponto importante, e já existe precedente do STJ sobre isso, já se responsabilizou não só quem criou a notícia, mas também quem retweetou, repostou. Então essas pessoas também estão sob a égide da responsabilidade civil, é criminal. Exatamente. Não é só quem cria a notícia, mas quem propaga também. E aí a gente tem outras leis também que estão em cima, que é a LGPD, tem a lei de fake news também, não é isso? Existe uma legislação... A lei de fake news não existe. Existe, ela está sendo existe. discutida. Não, existe uma mudança relacionada a fake news muito tímida, que foi aprovada recentemente na legislação eleitoral. Só mas é um eleitoral. tipo penal bem específico. Mas fora isso, uma legislação mais substancial de fake news não existe. E só essa mudança muito tímida que é um tipo penal na lei eleitoral. De legislação de fake news. A mentira é mentira, a mentira é um mal, ela prejudica. E você prejudicar alguém já é crime, já é ilícito civil.
Né? Se a gente vai criar mais uma Então, lei, exato. depois a gente vai atrapalhar a aplicação das leis que já existem, e já não estão sendo aplicadas, aí a gente vai ter mais uma lei que não vai ser aplicada. E aí você cria aquele fetiche que o problema é a ausência de E lei. aí quando você não vai é o ter que caso. discutir no STJ, no STF, porque Exato. é uma lei conflitando com a outra. Exato. Qual vale agora? Ó, então, E me conta uma coisa, professor Pavinato, o que aconteceu com essas 7 pessoas? Elas foram indenizadas? bom, 2 morreram. Então nunca viram nada, absolutamente nada. Nenhuma Mas e o justiça lhes foi processo? feita. Os herdeiros, eles Olha, têm nós direito temos a aqui isso? os herdeiros, claro, eles recebem por isso. Os herdeiros, eles se habilitam. Um deles, inclusive, estava tão endividado que habilitou o crédito, habilitou seus credores a receber quando esse dinheiro saísse. Porque a vida dele acabou. Imagina, você não consegue mais emprego nenhum, você não sai mais, você fica marcado, você é o estuprador de criança. E acabou, a vida deles acabou, desses 7, acabou. Foram aqui 11 processos contra o Estado de São Paulo, a Fazenda, né? A Folha, o Estadão, a Globo, a SBT, Record, Bandeirantes, Isto É, Veja, Notícias Populares e Folha da Tarde. Só receberam... Não tinha Manchete também? A Manchete... Ela A existia Manchete, na quem época. entrou no lugar dela foi a Rede TV, exato. Aconteceu, virou Manchete. Não aconteceu, virou Manchete também, como nesse caso aqui. Só receberam esse dinheiro em 2021 do Estado de São Paulo, né, da Fazenda. Que horror. Em 2018 receberam do SBT, que foi condenado em R$100 mil para cada um. E a Rede Bandeirantes em 2015. O resto dos outros 8 processos não se tem notícia, porque a maioria, claro, todos eles começaram no procedimento antigo, então eram autos físicos e a gente não tem acesso pela internet. Então precisaria fazer uma busca nos fóruns para ver esses autos que são muito antigos e nenhum jornal noticiou isso. Não tem nada na internet. Eu fiz uma busca vasta. Isso mostrando, né, inclusive a culpa da imprensa. E um Exato. certo lobby da imprensa de fazer com que se esqueça da situação. Então ela não divulgou a parte de indenização, nem andamento de processo, porque não é interessante você trazer um erro que foi seu. Né? E, aliás, esses processos demoraram tanto justamente por conta disso. Era o Código Civil de 1916, a Constituição de 88, que era novinha, né? Ninguém sabia o que fazer com aquilo, e a lei de imprensa, que ainda valia. Então ficou se discutindo muito o que se aplica. O dano moral não tabelado, o dano moral tabelado da lei de imprensa, o dano moral atrelado à multa penal do Código de 16. Então isso tudo atrasou o processo. Fora a questão por do isso que eu exato. digo, muita lei só atrapalha. A gente precisa trabalhar com o que a gente tem. Porque é melhor ter um passarinho na mão do que muitos voando. E aqui no Brasil a gente tem muita lei voando e nenhum direito na mão. Porque fora a questão do processo em si, como o Pavinato falou, você tinha essa questão de direito intertemporal. E que é uma questão que a gente sabe que nunca é fácil de ser solucionada. Quando você tem 2 normas que potencialmente se aplicam ao mesmo fato, você tem que verificar qual que você aplica. Essa questão, normalmente na doutrina jurídica, ela é complexa. Então essa discussão foi toda para os processos. É vergonhoso, né, o trabalho, esse péssimo trabalho da imprensa, né? Isso é muito vergonhoso, isso é muito triste. A imprensa acabou com a vida de 7 pessoas. Mas e amparada pelos órgãos de segurança pública que, de certa forma, legitimaram essa postura. Não, sim, com certeza. Mas é trabalho da imprensa também investigar. A imprensa também investiga a informação. Não é porque chegou uma determinada informação que, olha, enfim, recebemos isso aqui, né, do inquérito de um delegado, você tem que investigar aquilo ali. É que, por outro lado, como é que você... Também é complicado, né? Se o delegado diz... Ora, se a imprensa não pode confiar no próprio delegado? Ela tem que confirmar o que o delegado disse? Olha só, era o que deveria ter sido feito na época em Guaratuba. E não passado aquela vergonha. Porque se a imprensa tivesse lido o dossiê Magia Negra, ela jamais cairia naquela esparrela. Ela jamais cairia. Era só pegar. Então, dá licença, deixa eu olhar esse material aqui. Exato. Deixa eu ver como é que foi feito esse acolhimento de provas. Porque se aquilo chegasse na minha mãe, eu ia falar, não, né, gente, isso aqui é uma piada de mau gosto, vocês estão fazendo palhaçada com a minha cara e eu não vou entrar, porque isso aqui é um circo dos horrores.
A imprensa tinha que denunciar o que estava acontecendo e não fazer parte dessa grande mentira. É trabalho da imprensa, sim, investigar a informação que ela está recebendo. Porque, olha só, a gente já viu aqui vários casos. De novo, quando um delegado fala que vai jogar luminol em cachorro, é no mínimo para você ficar horrorizado. E isso não faz tanto tempo. Não, e aí o que recente. você faz? Você vai ali, você chama, né? É o trabalho da imprensa. Por favor, vou conversar com peritos. É isso mesmo? Se joga luminol em cachorro, o que é a composição do luminol, do Blue Star? Você conversa com um químico. Ele vai falar, não, gente, você vai matar o cachorro, com um veterinário. São coisas... Aí você volta, mas é isso mesmo, senhor delegado? O senhor vai jogar luminol e matar os cachorros? Então, você sabe, é trabalho da imprensa, sim. A imprensa já ajudou a solucionar vários casos. Aí a gente não só no Brasil, mas mundo afora. A imprensa, ela tem um trabalho. Eu sempre digo, chegou na nossa mão, a gente tem que investigar também. Tem muitas coisas que foram muito bem feitas, mas tem muitas coisas que foram muito mal feitas. Tem muitos erros. Pardal, e você sabe disso. Nós temos aí muitos inocentes que estão presos. Eu estou mentindo? Não, muitos, inclusive, quando a gente lembra, né, do caso dos irmãos Naves, foi isso? Isso, irmãos Naves também. Esse caso foi um caso curioso, porque quando a gente fala de inocência, há uma crítica ao tribunal do júri. Se fala que o tribunal do júri, como é feito por pessoas leigas, ele é um tribunal que, em realidade, ele gera injustiça. No caso dos irmãos Naves, por exemplo, a injustiça foi perpetrada pelo Tribunal de Justiça e não pelos jurados. Porque foi uma época em que se fala, a doutrina fala de época das trevas do tribunal do júri. Por quê? Porque não havia soberania dos vereditos. Então os jurados decidiam, mas o tribunal podia reformar diretamente a decisão dos jurados. Hoje isso não é possível. Então, naquele caso, se não fosse, se mantivesse a decisão dos jurados, não teria ocorrido aquela injustiça. Quem criou a injustiça foram os desembargadores do Tribunal de Justiça, que reformaram a decisão dos jurados. Então a condenação injusta veio de juízes togados, não veio do povo. Então, mas de novo, a imprensa ela tem um papel importante, porque ela tem que mostrar isso. Esse é o papel da imprensa, denunciar os maus feitos, mostrar o que está sendo feito de forma correta, mas para isso ela precisa fazer a averiguação dos fatos e não cair que nem um pato ou falar, opa, isso aqui vai vender muito comercial de 30 segundos, então vamos embora, porque mesmo depois se me processarem, eu pago, né? Ou eu vou jogar aqui, né? Eu conheço bem os caminhos da justiça, tenho excelentes advogados, posso contratar os melhores escritórios de advocacia e a gente vai empurrando isso com a barriga, porque a gente sabe que é isso que acontece. Carla, aí lá na frente eu resolvo. A gente que não é da polícia, a gente que não é tribunal, não é Rede Globo. Quantas horas a gente costuma estudar antes Muitas. de falar sobre qualquer assunto aqui no canal? Muitas. Gente, as coisas chegam aqui pra gente, mesmo casos antigos, né? Outro dia a gente estava estudando o caso do Máscaras de Chumbo, lembra aquilo? Eu lembro. Gente, nós fomos procurar informações muito antigas, aí descobrimos coisas que não tinham sido faladas, pistas que não tinham sido levantadas. Ali foi feito um bom trabalho de investigação. Imagina, que naquela época, né, não tinha câmera de segurança, não tinha celular, não tinha nada. Eles trabalhavam com muito pouco, né? Os policiais eram realmente, aqueles policiais eram fantásticos, né? Até chegar, e o seguinte, aí vem, não, foi um UFO, um ET desceu e nada, aquilo foi um crime, né? E chegou aqui, na verdade, para mim, aquilo foi um latrocínio, né? Que eles mataram para poder roubar aqueles caras e aqueles dois caras caíram como dois patos. Mas a gente estuda muito. Muito! O fato é, a gente foi entender o que era aquela água que o cara tava... Para ver, não, aquilo tem cada com um lé. tem que ter vergonha pelo que faz, tem que ter vergonha na cara, tem que ter responsabilidade. Não, quando chegou o caso da própria Clara Castanho, que isso mexeu muito comigo, porque estava muito perto da questão da menina de 11 anos... Gente, a gente foi checar tudo, lembra, Pavinato? A gente foi olhar um post antes, o que ele tinha falado, pegou para ver, porque as pessoas, elas sempre jogam não, eu não sabia de nada, opa, aí o outro foi lá, apagou. A gente vai investigar tudo. Esse é o trabalho da imprensa. Se a imprensa não fornecer esse trabalho, é melhor você não ser imprensa. Sei lá, vai fazer outra coisa, não sei. Vai vender óculos, né? Ou sei lá, perfume. Você cria um negócio bem bonito,
aposta, né? Não sei, vou vender roupa, que bonito. Mas se você quer trabalhar com informação, você precisa ser responsável com a informação que você está passando adiante. Eu entendo que você está falando, se um delegado fala alguma coisa, mas, de novo, a quantidade de erros que a gente já se deparou. E não vamos longe, não. Olha o que está aqui, os emasculados do Pará. Até hoje já está comprovado que aquelas pessoas todas são inocentes e elas continuam presas. Cadê a imprensa que não faz nada? Por que a imprensa não está lá metendo a boca naquilo? Os de Guaratuba foram presos, torturados, estuprados e até hoje não receberam um centavo de indenização. Não, e está comprovado, tem a comprovação física do erro absurdo, uma coisa abjeta. Olha o poder na mão do Estado, né? Ele tem o poder sobre nós. Aí as pessoas, não, quero pena de morte, imagina. É que a gente sempre comenta, se tivesse a pena de morte, aquelas 7 pessoas estariam todas mortas. Elas estariam mortas, porque pessoas que comem coração de criança, elas precisam morrer. Tem muita gente que fala, né? A democracia no Brasil está em perigo. Eu costumo falar, que democracia? Professores ali. Mas ainda bem que vocês existem, sabe por quê? Porque vocês educam, né? Quando muito, uma democracia meramente formal, sendo otimista. Sendo otimista. E assim, as pessoas elas precisam hoje checar e rechecar. Eu sei que é uma imensidão de informação e de desinformação ao mesmo tempo. É uma guerra de narrativas. E aí, só que, de novo, no caso de um crime, a gente está acabando com vida de pessoas. E nesse caso específico, de pessoas que são todas inocentes. O que a mídia fez? É que a minha dúvida também é se quando alguém busca uma informação hoje, a pessoa, em regra, busca informação para buscar um esclarecimento sobre o fato ou ela já busca aquela informação que vai ratificar aquilo que ela já está propensa a acreditar? Pois é, existem meios que não têm vergonha na cara e soltam qualquer coisa, e o leitor também precisa de vergonha na cara. Exato. Para checar aquilo que ele está consumindo. E mais vergonha na cara ainda ele precisa quando ele for emitir uma opinião. Porque se essa opinião for acabar com a vida de alguém e não for acontecer nada na vida dele, que ele pense 1000 vezes antes de colocar a sua língua para fora da boca. Exatamente. Bom, gente, quero agradecer aqui ao professor Pavinato, ao professor Rodrigo Pardal, pela aula aqui. Nos esclareceram muitas coisas. Eu acho que a imprensa ela precisa sempre repensar o seu papel. Ela é muito importante, né? Ela dá voz ali àqueles que muitas vezes são calados, mas ela precisa ser muito responsável, sempre. E se você quer trabalhar com informação, você precisa ser muito responsável. Porque se você passar desinformação, você está cometendo um mal enorme. Esse é um ponto importante. A imprensa e a imprensa livre, e eu leciono em alguns módulos em pós-graduação, um módulo chamado Crimes de Imprensa. A imprensa livre, ela é essencial para a democracia, porque ela fiscaliza, porque ela dá visibilidade. Mas essa liberdade de notícia necessariamente vem acompanhada de uma responsabilidade sobre o que se noticia, sob pena de a informação de tão deturpada se transformar numa desinformação ou em algo que, na verdade, é mais pernicioso do que emancipatório. Mas é importante deixar claro que qualquer democracia minimamente razoável, estabilizada, ela pressupõe uma imprensa livre, o que não significa que essa imprensa não tenha responsabilidade. Não, exatamente. Eu acho que a palavra chave para a imprensa é responsabilidade. Ela precisa ser muito responsável. Quando a gente aqui resolveu que nós íamos colocar bastante força no canal, e em relação a todos esses programas, a gente trabalha aí com a questão dos crimes, nós abrimos para os dois lados, tanto para a acusação quanto para a defesa. E, de novo, é o que a gente mostra para as pessoas, a gente deixa isso ali completamente à disposição da população e sem cortes para que elas possam depois escutar todas as entrevistas que são feitas. Então, falar, não, mas será que ele está me enganando? Não. Então, a defesa tem o espaço, a acusação também tem o espaço. E ali o seguinte, até no final a pessoa ela pode, fazer... É igual trio elétrico, só não fala quem já morreu.
Olha, só uma observação curta. Responsabilidade é uma palavra de uma definição só. Fale. Não é só a imprensa que precisa ter responsabilidade. Mas a imprensa... Eu, você, o delegado, o juiz, toda pessoa, todo órgão tem que ter responsabilidade. Porque na civilização a liberdade requer responsabilidade. Ninguém é livre para ser irresponsável. Ninguém. Nem a imprensa, nem o juiz, nem o delegado, nem eu e nem você. Exatamente. Bom, aqui ficam agora as mídias sociais dos nossos professores, do professor Rodrigo Pardal, do professor Tiago Pavinato. Os dois oferecem cursos fantásticos, não deixem de fazer os cursos deles. Eu sei que o professor Pardal também vai lançar um livro agora, é isso, em julho? Isso, um manual de direito penal parte geral que vai ser lançado agora dia 12 de julho, inclusive vai haver um lançamento presencial na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista. Estaremos todos lá, eu vou estar lá, eu quero o meu livro autografado. Você vai comigo, né, Vou, professor claro. Pavinato? Mulheres compareçam. Por favor, todos os nossos queridos amigos do canal estejam lá prestigiando aqui o professor Rodrigo Pardal. E em breve também chega um novo livro do professor Tiago Pavinato. Mas enquanto não chega, lê o Estética da Estupidez. É isso que eu ia falar. Então fica aqui também o Estética da Estupidez. Não deixem de comprar. Quem não comprou precisa comprar. Esse caso da escola base é mais um caso de estupidez. E ganância também, né? A mistura de estupidez com ganância dá essa... É explosiva. É horroroso, não é? Bom, gente, aqui também ficam as nossas mídias sociais, as nossas redes sociais. Quem quiser mandar um e-mail para o canal, o nosso e-mail é op@medialento.com.br. Vocês podem mandar sugestões, quiserem tirar dúvidas. A nossa produção aí está sempre de braços abertos para falar com vocês. E fica também aqui o site da loja, quem quiser os produtos do canal, é só entrar diretamente no site da nossa loja. Então, professores, muito obrigada. Obrigado. A gente volta na próxima semana com mais um caso aqui do Investigação Criminal. Um beijo para vocês.